Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa bela missão evangelizadora, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra São Domingos Presbítero, na 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deve ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou a palavra à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem sou eu para vós? Agora é uma resposta que não deve estar pendurada na história do passado, mas no presente. Quem sou eu? Interessante a preocupação de Jesus de saber de fato se tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele falava, qual é a ressonância, ou seja, o que isso volta para a humanidade, volta para a fé, o que tudo aquilo voltava e como voltava? Quem sou eu? A essa pergunta, Pedro vai dizer que alguns dizem que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és algum dos profetas. Mas e tu, e você agora? Anos se passaram, anos e anos se passaram. Muitos pregadores, muitos anunciadores, tantos e tantos homens e mulheres passaram falando de mim. E você que me ouve, e você, diz Jesus, quem sou eu para ti? É uma pergunta
que incomoda profundamente, que desequilibra, porque pede de nós uma resposta que não seja uma resposta sem sentimento. Fala o que todo mundo fala. Não. Diz para mim quem sou eu para você. Diante da experiência que você tem comigo, diante de tudo aquilo que eu fiz ou falei, não, mas diante da experiência que você tem comigo. Então hoje nós somos provocados a responder a essa situação, a responder com fidelidade, com certeza. Quem sou eu para vós agora? Jesus não quer ser o protagonista da história, mas quer ser o protagonista do teu hoje, do teu agora. Não é um profeta distante. Jesus quer ser Deus próximo, Cristo. Por isso eu digo, irmão e irmã, não é uma memória do passado, não é um Deus que se foi, mas um Deus que está presente. Se fosse apenas uma figura da história, imitá-lo hoje seria impossível, porque como figura da história vai-se embora, né? Vai-se embora. Quantas palavras, um exemplo que eu posso dar, você não sabe o evangelho de 2 domingos atrás, talvez nem do domingo passado você consiga lembrar. As palavras vão, a memória é fraca. Por isso eu digo, Jesus Cristo ontem e hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Então, essa pergunta é provocadora para trazer um renovar de Cristo em você. Portanto, amados irmãos, hoje nós precisamos, sobretudo, perante o seu modelo, que é como uma montanha muito alta, inalcançável, desejoso de escalar. É exatamente isto. É esse Deus que nós queremos escalar. Mas essa escala parte e só é possível dentro de uma experiência íntima, intransferível. Veja bem, ela é intransferível. A resposta que eu dou, quem é Jesus Cristo para mim, essa resposta não tem como transferir para outro. Tem como sim alimentar o outro, ajudar o outro, mas sentir essa resposta somente eu posso. Por isso, hoje nós estamos querendo exatamente esse estar com Deus. Devido ao nosso cansaço, às nossas batalhas, muitas vezes nos perdemos diante da pergunta, nos perdemos e fazemos respostas, digamos, respostas sem sentido muitas vezes, mas hoje é preciso refazer o caminho. No caminho da vida não estamos sozinhos, amados filhos, porque Cristo está conosco, Cristo ajuda-nos a caminhar. Não fez como Pedro o que os outros discípulos. É precisamente Pedro no Evangelho de hoje que compreende isto,
quem é o Cristo. Quem é o Cristo? E ele quer defender a Cristo. E Jesus Cristo diz, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. A porta do inferno não vai vencê-la, nada vai destruí-la. As verdades do mundo são verdade enganadora. Quer se autopromover ou que alguém se autopromova. Mas a Igreja de Cristo, ela é promotora. Ela promove o outro. Ela faz com que o outro se sinta profundamente ligado a Cristo. E se está ligado a Cristo, servirá a Cristo. Pedro não é um personagem do passado, mas o Cristo, isto é, o Messias, é aquele que é esperado. Não um herói morto, mas o Filho de Deus vivo, feito homem e vindo participar das alegrias e fadigas do nosso caminho, vem nos dar o acalento, a força e a coragem para defender a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos faça amar a Santa Igreja com todo o nosso coração, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.